Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia, hoje dia 24 de agosto de 2023. Estamos aqui finalizando praticamente o livro de Esther. Hoje estarei fazendo a leitura do capítulo 9, que vai do versículo 1 até o versículo 32. É o penúltimo capítulo. E está escrito assim: os judeus matam os seus inimigos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adalia, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Ramã, filho de Ramedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém os despojos não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos da fortaleza de Suzã. Disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, e os 10 filhos de Ramã. Mas nas mais províncias do rei que feriram, qual é, pois, a tua petição? Dar-se-á, ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Disse então Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã e façam conforme o mandato de hoje, que enforque os 10 filhos de Ramã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã. E reuniram-se todos os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se acharam nas províncias do rei e se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a mão. Sucedeu isso no dia 13 de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo mês,
e fizeram daquele dia um banquete de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo mês, e repousaram no dia 15 do mesmo mês, e fizeram daquele dia um dia de banquete e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquete, e dia de folgueto, e de mandarem presentes uns aos outros. A festa de Purim, versículo 20. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardasse o dia 14 de Adar e o dia 15 do mesmo mês todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que lhes mandou tristeza em alegria, e o mês em que lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folgueto, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Esses encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, o inimigo dos judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado puro, e isto é, a sorte para assolar e destruir. Mas vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas, e o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, porque o enforcaram ele e seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome puro, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente, sobre todos os que se achegassem a eles, que não lhes se daria de guardar esses 2 dias conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e guardados de geração após geração, família, província, cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre a sua semente. E depois disso escreveu a Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmar segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus nas 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e acerca do clamor. E o mandato de Esther estabeleceu e o respeitava ao Purim, e escreveu-se em um livro. Amém? Louvado seja Deus pela sua santa palavra. É um capítulo, extenso, com 32 versículos, tratando aqui a respeito da grande vitória dos judeus sobre os seus inimigos. Sabemos que o problema não era só Ramã, o problema não era só
o problema era os inimigos dos judeus que junto com Haman tramaram, né? Já estavam talvez se planejando ou tentando arrumar de alguma maneira, né, destruir os judeus, mas o Senhor entrou com providência, se posicionaram, né? Já vimos aí a história, o posicionamento não só de Mardoqueu e de Ester, mas de todo o povo, na qual o rei não pôde voltar atrás no seu edito, né? A palavra do rei não pode ser revogada, mas o rei deu autorização para que os judeus tivessem condições de se protegerem. Então, assim, os judeus vão poder guerrear. Os inimigos dos judeus vão vir contra eles, mas eles têm a minha autorização, assim diz o rei Assuero, de se protegerem, de guerrearem, de lutarem contra os seus inimigos. E aquilo que era para ser talvez uma chacina de matança de judeus acabou se tornando ao contrário, né? Os judeus matando os seus inimigos, confirmando ali, né? Os 10 filhos de Ramã foram enforcados também, todos aqueles que se levantaram contra eles foram mortos, mas os judeus não queriam nada de ninguém, os judeus não precisavam nada de ninguém, no entanto que eles só matavam seus inimigos e os despojos, né, os bens, aquilo que eram deles, era deles e pronto, a família que cuidasse lá, a família que, né, continuasse a administração dos seus bens, daquilo que eles possuíam. Os judeus simplesmente tiveram condições e tiveram, né, a autorização do rei Assuero para se proteger. E depois deles, né, destruírem, depois deles aniquilarem todos os seus inimigos, todos aqueles povos, todos aqueles que durante as 127 províncias se levantaram contra eles, houve paz, houve tempo de descanso, o Senhor honrou, o Senhor abençoou, o Senhor trouxe descanso para o seu povo. E ali então é estabelecida a festa de Purim, né? Um momento de festa, de celebração, que até hoje em Israel é celebrada, né? Relembrando esta época, este momento de festa, de dança, de banquete. Então foi se incrementando, né, durante os decorrer dos anos, bonecos, enfeites, fantasias, né? Mas o sentido do Purim é de festejar a grande libertação que Deus fez, que Deus deu para o seu povo, né? Deus trabalhou, Deus cumpriu na vida deles. E quando Deus celebra, quando Deus cumpre algo nas nossas vidas, nada mais justo do que nós nos alegrarmos, do que nós nos festejarmos, porque nós passamos pelo processo, né? Passamos o processo da perseguição, da humilhação, passamos o processo em que não sabemos o que fazer e aí buscamos em Deus a solução, buscamos em Deus aquilo que vai trazer para nós a solução para os nossos problemas. E quando Deus entra com providência, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, porque sabemos e reconhecemos que o nosso Deus é aquele que age nas nossas vidas de uma maneira incomparável e inigualável. Deus fez grandes coisas na vida dos judeus, né, ali durante o reinado do rei Assuero, sobre a vida de Ester, sobre a vida de Mardoqueu, e os judeus ali agora então começam a ser respeitados, porque o Senhor era com eles, tá? Então o Senhor, ele é contigo, não se preocupe com o homem ou com as pessoas, se preocupe em agradar e fazer a vontade do Senhor, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre e te proteja de todo mal, que você possa ter um dia abençoado. Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça, e até a próxima oportunidade, assim o Senhor nos permitindo.